Antony, a venda fica mais fácil, volta para a SP. Tem um monte de gente falando de Não, é que Antony aqui o. porque o United não vai utilizar o Antony, é isso? É porque então, isso segundo o que saiu aí na imprensa, né? Tá. É, 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 eu tô ajeitando aqui o celular, mas Boa. o que eu acho assim, ó, o Anthony é um jogador que até anteontem me disseram, pessoas que trabalham com ele, me disseram que ele estava ali no grupo, treinando, trabalhando, e que o Manchester não tinha dado uma resposta ainda sobre vai ser negociado, não vai ser negociado, vai ser utilizado, aquela coisa toda. Até então estava sendo utilizado, né? E assim, quando eu perguntei sobre o São Paulo em si, a resposta foi, cara, ele tem muito mercado e tem muita possibilidade dentro do Manchester. Não estou duvidando da notícia, porque a notícia vem de fora e ela foi replicada aqui no Brasil. Porém, o que me dizem é o investimento que o United fez no Anthony é altíssimo, Sim. altíssimo. O salário hoje dele no Manchester é impagável no Brasil. Não, sem Não sei condições. quanto que é, você sabe Não, que eu mas é não sem falo de condições, salário, enfim. exatamente. Mas é algo que dificilmente se paga aqui no Brasil. Vamos colocar o que se fala aí de Dudu, por exemplo, aí, que é um dos mais bem pagos do Brasil, Gabigol, não sei o quê. Vamos arredondar para 2 milhas. Quanto dá 2 milhas em Em Libra, libras? vamos fazer aqui em tempo real. Cotação Libra. Basta a gente fazer isso. é, Basta a gente fazer isso e, pô, perceber que tipo não dá para você pensar numa transferência, uma duzentos negociação, e sendo que setenta você e vai ter cinco que. mil libras. É nada. Então, lá é muito baixo o salário e o Anthony chegou com um baita status do Ajax, entendeu? Então, assim, como é que a gente vai pensar num negócio? Vamos pensar num clube brasileiro contratando, sendo que, poxa, ele tem esse salário. É Sim. difícil imaginar, né, É Bruno? difícil, muito difícil. Eu lembro quando em algum momento falaram sobre o Mascherano no fim da carreira ali, que ele poderia vir para o futebol brasileiro. E aí, quando fizeram a conversão do salário, era isso. Ele ganhava tipo 10 milhões de reais por mês. Assim, não é fácil, né? Não é um negócio simples de se resolver. Vamos explicar o cenário de Paul Fernandes, volante argentino de 32 anos, tá? Ele sobe para o profissional do Boca ali na época em que o Boca foi vice-campeão com o Corinthians, inclusive, em 2012, da Libertadores, era garotinho de tudo ali, não consegue jogar no Boca nessa época, roda, 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 ele chega em 2018 no Racing, treinado pelo Tchatcho Kudê, faz uma ótima passagem pelo Racing, joga muita bola, e aí ele volta para o Boca, vai para o Cruz Azul do México, joga muita bola no Cruz Azul, para depois voltar para o Boca, se consolidar ali como líder do meio de campo do Boca Juniors, inclusive batendo o pênalti final da disputa contra o Palmeiras ano passado, na semifinal da Libertadores, e sendo um dos destaques do Boca ali na final contra o Fluminense. Um Boca que, é verdade, era um time muito mais de marcação, né? Um time muito mais de imposição física do que qualquer outra coisa, mas o Paul Fernandes estava lá, era a referência desse meio campo do Boca. Aí a pergunta que não quer calar aqui no chat, André, né? Tem a ver com o interesse do Boca no Galopo ou são duas coisas separadas? São coisas distintas. Por quê? O Paul Fernandes ele está em fim de contrato com o Boca. O contrato dele acaba no final do ano e ele já pode assinar um pré-contrato. Então, assim, o que o São Paulo fez? O São Paulo fez uma oferta para os empresários do Paul Fernandes.
Primeiro para saber se ele tem interesse, aquela coisa toda, consultar valores e tal. E aí depois tem, é o Southampton com o Juan e o outro menino lá, o Wellington. Você chega no jogador, no staff, vê se tem interesse, abre conversas, contrata, beleza, ou alinha um fechamento, e aí depois você tenta no clube. O São Paulo entende que não é uma negociação simples, tá? A negociação com o jogador, né, por si só, e depois ir no Boca e pedir essa liberação, que o Boca certamente vou vai te criar falar uma até compensação porque financeira. tem um motivo específico para já, de curtíssimo prazo. O Boca está com os outros 3 meio-campistas titulares no time da Olimpíada, que passou por esse jogo peculiar de hoje contra o Marrocos, que teve 3 dias de duração. Sim. Então, o Boca tá só com o Paul Fernandes dos meio-campistas titulares à disposição nesse momento em que a temporada vai recomeçando na Argentina. Então, além de tudo, tem esse fator aí de planejamento. Aí daqui a pouco tem Libertadores, tem Sul-Americana, né, no caso. Então é um calendário que já começa a ficar apertado, né? Então a dificuldade, o Boca dificultaria muito essa questão. Então o São Paulo abriu conversa com o jogador, não me especificaram se assinariam um pré-contrato, me parece que não, porque não faria muito sentido você assinar um pré-contrato e esperar o cara aparecer no final do ano. 32, 33 anos, né? Seria muito mais uma solução imediata para a falta ele tem, de volante. Né? 32. 32? Então, aí sendo que no final do ano você vai ter o Alisson de volta, o Ali Show, já recuperando, né? O Pablo Maia, o recém-casado Pablo Maia. Então, não faz sentido você faz um pré-contrato com um jogador, beleza, chega em janeiro. Nenhum sentido. Então seria para agora, e aí tem que ter essa compensação financeira. Então você primeiro se acerta com o jogador para depois você ir no Boca ou para o jogador falar, olha Boca, me libera aí e tal, aquela coisa toda. Então tudo isso, esses passos, o São Paulo acredita que vai ser muito difícil, então por isso que ninguém está botando muita fé nessa história. Foi colocado no papel, já está conversando, sim, mesmo porque quem deu o aval para essa contratação chama-se Luiz Zubeldia. Exatamente. Prof. Zubeldia, que era o jogador. E é um jogador que tem, como se diz lá na América do Sul, hierarquia, que é um jogador de personalidade, é um jogador que tem a palavra dentro do vestiário, é um cara que se impõe, que se impõe no adversário, é um jogador experiente para esses jogos chatinhos que vão ter, por exemplo, contra o Nacional. Eu condeno todo São Paulino que chega e fala assim, mas nas quartas é Palmeiras ou Botafogo. Amigão, o Nacional é duríssimo. Nacional é muito chato. Vamos focar no jogo do Nacional para depois falar. Não dá para ficar contando com o ovo lá na galinha em jogos de Libertadores, gente, pelo amor de Deus. Então, por isso o São Paulo busca esses jogadores e o Zubeldia aprova uma contratação que, para mim, é um cara que é fenômeno. Eu gosto. Nesse quesito. Eu gosto. Capitão de time. Bom jogador. Muito importante, Ana. Ele, no começo da carreira, ele era mais meia, ele era mais ofensivo. Ele foi recuando ao longo dos anos. Nos últimos anos de Boca, ele virou quase que ali a base do meio campo, né? O primeiro homem. Então é o cara, assim, vendo vídeos dele, ele me lembra muito o jeito que o Alisson estava jogando. O cara que vai lá no pé do zagueiro, busca a bola, clareia num drible curto e faz o time sair jogando. Já o Marcos Antônio já é mais o segundo volante. O cara que até baixa para receber, mas ele baixa para receber para sair. Não é um cara que vai dar arrancada, como seria o Thiago Mendes, se vier o Thiago Mendes, né? E a gente pode até falar sobre isso. Mas o Marcos Antônio já é mais para fluidez da jogada lá na frente. Tanto é que antes, na época do Racing, o Paul Fernandes era um cara de bastante chute a gol, de bastante assistência. No Boca ele passou a ser um cara mais marcação, mais defensivo. Aí uma mudança de posicionamento, de característica ao longo da carreira, conforme o cara vai envelhecendo.
Aí a possibilidade do Galopo ser vendido, né? O Boca quer muito. Até onde eu sei, o São Paulo não vai fazer. Não é uma negociação que o São Paulo está, tipo assim, facilitando também. Até porque, embora até hoje não seja muito claro como foi essa contratação do Galopo, foi um dinheiro investido ali, então precisa ver se vai valer a pena para recuperar essa grana. São negociações independentes. Uma coisa pode ajudar na outra? Claro que pode, né? Depois, no fim das contas, se todo mundo falar quero esse, quero aquele, obviamente que uma coisa pode interferir na outra, mas elas não são negociações interdependentes, não são negociações Sim. vinculadas nesse momento. Não estão amarradas. Mesmo porque, o Bruno e quem está assistindo a gente aqui. 3 mil aparelhos. Aê, porra, vamos para 5 mil. O que é mais importante dizer para vocês, aqui, ó, vou até pegar aqui a mensagem. O São Paulo, né, tem ali em mãos uma oferta do Rosário Central. O Rosário Central. Uma boa oferta financeira. Ontem, né, na Sul-Americana. Eliminou o Inter ontem e me fez sofrer na sexta-feira porque eu estava doente em casa. E eu assisti o jogo contra o Sarmiento. Nossa, que jogo horrível, malandro. Mais ruim que a minha gripe. Então, todo mundo fala assim, André Hernan, chegou sexta, vai sextar e tal, não sei o que. Eu tava lá no sofá, realidade, vendo, assistindo o Argentinão. A realidade, assistindo o Argentinão, inclusive temos imagens disso que eu postei no Instagram. Questão de, porque no Instagram tem gente que só posta vitória no Instagram. Só o close, eu posto derrota no Instagram. Eu posto derrota no Instagram. Agora, falando sério agora sobre o Galopo, né, trazendo informação. O Rosário Central fez uma oferta 50% dele com um valor financeiro legal. Só que assim, São Paulo deixou na mão do Galopo. E o Galopo recusou. Tá. O Galopo entendeu que era melhor buscar uma vaga no São Paulo e tal, né? Não sei quais são as pretensões do Galopo em relação ao mercado, mas eu entendo que Boca é diferente, né? Mesmo porque o Boca está disputando a mesmíssima Sul-Americana, mas o Boca é o gigante o gigante da Argentina, né? E certamente ano que vem vai brigar para estar na Libertadores. Então eu entendo que a situação é diferente. Acho que vai ter que ter um acordo entre a diretoria do São Paulo e a diretoria do Boca por essa liberação. Vamos ver se o Boca topa também, né? Porque assim, me desculpem, mas dar o Galopo por uma compensação financeira do Paul Fernandes, eu não sei. Acho que não. Acho que o São Paulo tem que ser... e o São Paulo tem negociado bem. Pelo menos eu acho que o São Paulo tem negociado bem, como negociou bem o Gabriel Neves, por exemplo. Então, assim, pode acontecer de envolver o Galopo, se o Boca quiser e tal? Pode. Mas não está sendo tratado isso no momento. Mesmo porque o que tem para o Galopo é uma oferta do Rosário Central, de uma grana boa, que eu não consegui chegar no valor ainda, mas é uma financeiramente boa por 50% do jogador, e que não está acontecendo pelo atleta, né? Vamos ver. Perfeito. Ó, a galera tá aqui lembrando da entrevista do Belmonte que você fez no UOL, né? Em que ele fala sobre 4 reforços, né? Fala sobre zagueiro, 2 volantes e um atacante, é isso, né? Não, lateral esquerdo. Um lateral esquerdo, verdade. O zagueiro, o nome que foi falado ao longo do fim de semana foi o Maurício Lemos, né? O uruguaio que está no Atlético Mineiro. Perdeu espaço desde que o Milito chegou. E o pessoal quer saber se teve alguma novidade, tanto do Maurício Lemos quanto do segundo volante. O primeiro já foi o Marcos Antônio, já anunciado. O segundo pode ser o Paul Fernandes, pode ser o Thiago Mendes. Então, como é que estamos aí com Maurício Lemos e Thiago Mendes, André Hernan? Lembrando que o Marcos Antônio poderia ser relacionado, mas não deve ser mesmo, né? O jogo é hoje e tal.
Então ele deve ficar para o próximo fim de semana, que é contra. É em casa, né? O jogo. No A Morumbis, gente né? tem o É Goiás na contra terça, alguém né, aí. na Copa do Brasil, mas no domingo, vamos É lá. sábado, contra o Fortaleza sábado. Isso, abertura do segundo turno, né? Mas é no Castelão. Fortaleza sábado. É isso, que é no Castelão. E terça-feira tem o jogo da Copa do Brasil, que aliás eu estarei em Cancha e vou Estará? trazer bastidores aqui pro canal. Estarei em Opa, Cancha. coisa linda. Estarei em Cancha terça no Morumbis e quarta no Maracanã pro jogaço, Flamengo e Palmeiras, tá? Que é Já isso? vou logo avisando aqui todo mundo. Já vou logo avisando a audiência, avisando todo mundo aqui, que eu estarei nesses dois belíssimos jogos aí na semana de Copa do Brasil. Estou feliz e na expectativa, inclusive, para trazer material para o canal desses dois Bora. jogos. É, então, São Paulo vai ter a estreia do Marcos Antônio, provavelmente na Copa do Brasil, terça-feira. Desculpa, vamos voltar. No O Marcos sábado, Antônio né? deve estrear lá em Fortaleza no sábado contra o Fortaleza, que aliás é confronto direto, né? Se o São Paulo pensar em Diretíssimo. G4, título, tem que buscar o Fortaleza. E aí, ó, olha como o Campeonato Brasileiro é maluco, gente. Olha a conta que vem de você ter perdido lá atrás, É verdade. de você ter perdido no Morumbis. Gente, não, o Campeonato Brasileiro não é brincadeira. Eu vou usar o clichê aqui. Todo jogo é uma final, mas é verdade, É cara. verdade, é Porque ele tem verdadeiríssima. Tanto é que o São Paulo hoje verdadeiríssima, vê cara. ali Bahia e Cruzeiro no cangote e consegue respirar um pouquinho aliviado porque ganhou esses dois jogos em casa. É, Exatamente pelo mesmo motivo que o exatamente. Fortaleza está hoje na frente do São Paulo, porque ganhou no É. Morumbis. É... Thiago Mendes, vamos lá? Bora, Falar bora. de Thiago Mendes? Bom, segue travado, mas ontem à noite, inclusive, eu fui falar sobre Thiago Mendes, né? E me contaram, inclusive, a história de que ele foi para um amistoso lá com. Ele está na Europa, né? Foi com um amistoso com o Al Rayyan e ele foi expulso no amistoso. Putz, Ele foi expulso. Será que ele está feliz ou não? Foi tá. expulso e, claro, obviamente ficaram muito chateados com ele, né? Para não dizer putos com ele. Mas é uma situação que ainda está acontecendo. Pediram para eu não descartar Thiago Mendes, Beleza. porque está Mas sendo vai ser uma coisa ainda ou tem uma Thiago ou Paul tentativa, uma Fernandes, ou possibilidade. não? Ah, sim, sim. É um ou Porque o que o outro. Belmonte disse? Porque aí o que o Belmonte disse? Vem o Marcos Antônio e vem mais um meio-campista. Thiago Mendes, pode ser agora Paul Fernandes, mas o fato é que o São Paulo não está parado, né? O São Paulo não pode ficar esperando a boa vontade do Sim. Sheik árabe lá, que tem 26 anos, que é um molecote, tomar a decisão. Já, a decisão, na verdade, do Al Rayyan já está tomada. Falar assim, ó, é esse valor aqui e está muito difícil de negociar, né? Claro que depende também de um papo com o staff do Thiago Mendes, de chegar lá, ó, vem cá, Sheik, então não é assim, aquela coisa toda. As postagens, por exemplo, da esposa do Thiago Mendes incomodaram os árabes, isso é verdade. Essa coisa de, estamos indo, mas vamos voltar, queremos resolver logo, estamos de malas prontas, incomodou muito os árabes, isso sem dúvida nenhuma. Né? E aí o cara começa a ficar torcendo o nariz e tal, na hora da negociação. Mas pediram para eu não descartar nada nesse momento. Então, seguem as negociações, as tratativas por Thiago Mendes. E no caso do Maurício Lemos, né, que é o zagueiro uruguaio, a conversa está caminhando, mas ainda não está fechado. Vai fechar? Pode fechar, mas ainda não está fechado. Por quê? O Atlético Mineiro é o menor dos problemas. A questão mesmo é o São Paulo, né? Num primeiro momento vai ser um empréstimo do Lemos, né? Com uma opção de compra.
E claro que o Atlético Mineiro topa fazer negócio, mas o São Paulo ainda não conseguiu fechar todas as pontas. Então me disseram, pode acontecer, mas ainda não está fechado. Isso agora, 3h30 da tarde desta gloriosa quarta-feira, que aqui estamos ao vivo. Então o São Paulo tem a maior dificuldade hoje na lateral esquerda, porque o noticiário já dá conta de que o Grêmio e o São Paulo têm essa consciência, tá? De que o Grêmio está interessado no Alexandro, né? Essa história do interesse do Grêmio no Alexandro já bateu no São Paulo. Internamente o São Paulo sabe. Só que o São Paulo se diz tranquilo. Por quê? Porque tem a palavra do jogador. Se ele vier para o Brasil, o primeiro clube que ele vai ouvir, a proposta é a do São Paulo, que já está prontinha para ser entregue para ele. Só que ele não decidiu ainda. Então é uma situação que, enquanto isso, vai olhando o mercado. Só que o mercado de lateral esquerdo é um pouco mais restrito. É bem restrito. E o São Paulo está vendo ali alternativas, possibilidades aí pelo mercado. É isso aí, gente. Esse aí foi mais um vídeo do canal, onde o André Hernan vem atualizando sobre a janela de transferência de São Paulo, né? Jogadores que São Paulo tem interesse e está tentando. O Antony, bom, como a gente já previa, esquece a ideia de Antony voltar para o São Paulo agora. Não vai acontecer isso nem tão cedo, até porque o salário dele é absurdo. O Manchester United tem interesse nele ainda, até porque pagou muito dinheiro por ele e quer esse retorno, né? Ou em campo ou financeiramente. E ele também quer se manter na Europa, ele não quer vir para o Brasil agora. Não tem muita lógica ele voltar para o Brasil agora, né? E aí ele trouxe mais informações sobre o jogador da Argentina, que o Zubeldia tem interesse, né? E ele tá em final de contrato lá com o Boca. É Paul Fernandes, uma coisa assim. E ele tá em final de contrato lá. E nisso o São Paulo tá tentando negociar, assim como fizeram com o Wellington e o Juan, que estavam em final de contrato e levaram de graça. São Paulo também está tentando dessa forma trazer ele, mas aí quer ver se fecha uma compensação para poder trazer ele agora já, porque não tem muita lógica esperar ele até o final do ano, sendo que no final do ano o Alisson e o Pablo Maia já vão estar bem de novo para voltar a atuar. Pra gente ele interessa agora, nesse momento mesmo. Então São Paulo está tentando fazer essa negociação para que consiga fechar isso aí e trazer esse jogador pro elenco. O Zubeldia tem interesse nele, o Zubeldia pediu ele. Ele era meia no começo de carreira e aí foi recuando um pouco, tá fazendo mais uma de volante, mas também consegue jogar como meia, então isso é um atrativo a mais. E aí o São Paulo tá tendo essa negociação com ele. Vamos ver o que sai dessa negociação aí, se o São Paulo consegue fechar um acordo e trazer ele pro São Paulo para poder colaborar, né? O time tá precisando de jogadores, ainda mais agora que com essas lesões. Vamos ver o que dá nisso aí. Valeu, gente. Obrigado. A nós, se cuida, curte, comenta, compartilha. Deixa sua opinião aí nos comentários. Valeu, fui!